Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos cumprimentando-os quando vamos iniciar mais uma palestra ou exposição público-doutrinária da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier aqui de Santa Cruz do Sul. Neste momento, então, vamos iniciando com a prece, uma pequena prece de abertura para aquietar a nossa mente, acalmar-nos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Pensemos, Jesus como luz. Onde tem luz, não tem trevas. Pensemos Jesus como paz. Onde tem paz, não tem guerras. Pensemos Jesus como amor. Onde tem o amor, existe a fraternidade. Busquemos, pois, esse Jesus não mais pregado numa cruz, mas nos aguardando, nos esperando, nos abraçando, como governador espiritual do nosso pequeno orbe. Por isso eu peço mais uma vez, que todos tenhamos muita paz, que todos tenhamos muita luz, que assim seja. O trabalho de hoje é sobre a parábola dos talentos. Estudando a parábola dos talentos, nós chegamos à conclusão de que a parábola ela fala sobre a transição planetária. O que o Antônio está falando? Por que o Antônio está falando essas coisas? E aí eu me pergunto, por que Jesus não falava claramente para todos nós? Por que ele falava conosco através de parábolas? Por que ele não era mais claro? Porque se nós olharmos o sol diretamente, ou uma luz muito forte, ela ofusca a nossa visão, não ofusca? Claro que sim. Assim são algumas verdades que servem só para aquele momento e são a verdade de cada um, não é a verdade verdadeira. Jesus nunca falava diretamente, sim por parábolas, para que esta fala dele não humilhasse a nenhum de nós e servisse para todos sempre. As parábolas servem até hoje para nós. Daqui a 2000 anos, estaremos falando sobre a parábola de Jesus, sobre esta parábola dos talentos que estamos falando hoje aqui, ainda discutindo o porquê disso, o porquê daquilo. Jesus já tinha previsão do que ia acontecer com ele, muito antes dele reencarnar. Ele encarnou, ele não reencarnou. Nós somos reencarnantes. Jesus encarnou, só uma vez aqui na Terra, nesse caso. Ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. Ele sabia que ele ia ser crucificado, porque ele podia, como governador espiritual do planeta, ele podia. Ele, fundador, criador do planeta, há 5 bilhões de anos, ele já tinha mais ou menos essa idade, 5 bilhões de anos. Então ele sabia o que ia acontecer. Ele já tinha as previsões do que iria acontecer. É que nós falamos em 2000 anos como um tempo enorme, para nós sim, é um tempo enorme. Mas eu estou falando agora em bilhões de anos. Bilhões de anos. E eu trago um exemplo aqui para todos nós. Trago um exemplo bem prático. Todo mundo já viu falar, já estudou. Quem não estudou pode pegar, estudar. Ivone Pereira, a famosa
médium brasileira. Ela adoeceu, uma certa época, estava já de uma certa idade, estava doente. E aí a Federação Espírita Brasileira, através do seu presidente, o Vantuil, começou a cuidar dela. O pessoal começou a ter cuidados especiais com ela, carregavam ela para lá, para cá, né? E um dia desses, um certo dia, ligaram para a casa do presidente Vantuil. Ele não estava no momento, e quem atendeu foi uma senhora, que trabalhava lá com o Vantuil, né, na sua casa. Ele não está no momento, mas quer deixar algum recado? Eu vou deixar sim. Diz para ele que hoje às 10h30 da noite eu vou desencarnar. Só diz isso para ele. 10h30 da noite eu vou desencarnar. A mulher ficou apreensiva, lógico. Quando o Vantuil chegou, o presidente chegou, ela deu o recado. Mas o que houve com ela? Mas como ela vai ficar? Como é que ela sabe disso? Ela disse que para não se preocupar, que Bezerra de Menezes, que não precisa nem correr atrás dela, que Bezerra de Menezes vai vir buscá-la aqui às 10h30 da noite. Esse é o recado da Ivone do Amaral Pereira, médium brasileira. 10h30 da noite, ela desencarna, tranquilamente, serenamente. Ela sabia. Quantos de nós sabemos, e já a história já conta, de quando, mais ou menos, quando vamos desencarnar na humanidade? Se a Ivone do Amaral Pereira, que não se compara, nenhum de nós se compara, é lógico, a grandiosidade do Cristo sabia, como o Cristo não sabia? Como o Cristo não sabia de Judas, como ele não sabia de Pedro, que cortou a orelha do romano, como ele não sabia? Claro que ele sabia de tudo isso, porque ele poderia, com a sua grandiosidade, ele poderia ter trazido para cá, em vez de pegar 12 apóstolos, homens como da época, como nós somos hoje, da nossa época, rudes, pescadores, cobradores de impostos, para ser os seus 12 apóstolos. Ele podia ter feito assim: vai encarnar comigo 12 anjos, 12 espíritos puros, esses vão ser os meus apóstolos. Não teria falhas. Mas qual é a qualidade que teria? Será que eles se adaptariam, ou o povo se adaptaria a essa condição? O povo estaria apto para ouvir um anjo? Se nós tivéssemos um anjo do nosso lado, vivendo conosco, que veio encarnar na nossa família, por exemplo, esposa, marido, como é que seria essa vida? Será que seria tão fácil assim? Nunca erraria, nunca reclamaria de nada. Será que seria legal isso? Não teria briga nenhuma nunca. É de pensar, né? Então Jesus veio na sua época certa, para nos dizer exatamente isso aqui, ó. As parábolas são ditas de forma metafórica. Tudo que ele disse foi de forma metafórica, nada ele foi assim, é isto, é aquilo. E aí nós vamos para as parábolas dos talentos, compreendendo e analisando a alma dos seus filhos tão amados. Jesus aproveitou-se de elementos materiais para que eles melhor compreendessem o valor das virtudes espirituais. O valor das virtudes espirituais. Como sabemos, todos, sem exceção, ao ingressarmos no corpo físico, recebemos os talentos da graça de Deus. Talentos esses oriundos da fonte viva do amor de Deus. São os ensinamentos básicos que devemos trazer à Terra, para ampliá-los e desenvolvê-los. E exatamente isso foi dito. O Senhor vai fazer uma viagem para um outro país. E ele chama os seus servos, 3 deles, e dá para um 5 talentos. Faça bom uso desses talentos. Chama o outro e dá 2 talentos. Faça bom uso. Quando voltar, quero ver o que fizeram desses talentos. E deu por terceiro 1 talento. Ele fez a sua viagem, passou um tempo fora, depois ele volta para o seu país. Esta é a parábola. E chama os 3 discípulos, os 3 servos, e pergunta:
Você que eu dei 5 talentos, o que fizeste dos meus talentos? O servo humilde chegou para ele: o senhor me deu 5 talentos e eu trabalhei e multipliquei-os, está aqui 10 talentos. Entregou para ele 10 talentos. O senhor terá, a partir de agora, servo, ó bom servo, né? Servo que fez o seu trabalho, passa para a luz do Senhor. Ao que deu 2 talentos, ele faz a mesma pergunta: o que fizeste dos 2 talentos que eu te dei quando parti para a viagem? Ó meu Senhor, eu também da mesma forma trabalhei e multipliquei. Tenho aqui 4 talentos para lhe ofertar de volta. Ó servo de boa vontade, trabalhador da vinha do Senhor, passa a luz do Senhor. Aquele que lhe deu 1 talento, ele faz a mesma pergunta. Ao que aquele recebedor de 1 talento responde: temendo a sua ira, sabendo que o Senhor ceifa onde não plantou, e eu peguei, com medo do Senhor, enterrei o talento. Está aqui desenterrado, estou devolvendo, estou dando da mesma forma de volta. Ele disse para esse: ó mau servidor, ó mau servo, joga-te aqui para fora, vai para onde há choro e ranger de dentes. Ele o expulsa daquele local. Mas nós, levando para os nossos tempos, seria normal que alguém nos emprestou alguma coisa, nós devolvêssemos no mesmo valor. Não é assim que as pessoas às vezes pensam? Não é assim? Não, não é assim. Aí que está o grande detalhe. Aquele que recebeu 1 talento só e escondeu com medo de fazer alguma coisa, aquele bancou a lei de talião, olho por olho, dente por dente, dá, devolve, toma aqui, dá lá, dá cá, toma lá, daqui, e devolve simplesmente isso. Ele não multiplicou nada, e Jesus multiplicou para os de 5 talentos e para os de 2 talentos. E ele, o que ele quis dizer quando ele vai para a ceia, vai para a luz do Senhor? Será meu sócio, será sócio do Senhor. A partir de agora, esse é aquilo que tu vai receber do Pai maior. Vejam bem que essa lição é importante. Só para dar uma explicaçãozinha do que são os talentos, não é uma moeda simples. Nós podemos pensar em dinheiro, uma moeda de 50 centavos, de R$1, não. Talentos da época de Jesus era o peso de uma moeda, que normalmente era algo redondo, de um metal, às vezes era ouro, às vezes era prata, tipo de uma roda de carreta, desse tipo assim, de uma roda de metal. E na época de Cristo era prata, e valia nessa época crística 30 quilos, era peso. 30 quilos de prata era 1 talento. 2 talentos, portanto, eram 60 quilos de prata. 5 talentos, 5 vezes 30, 150 quilos de prata. Então, só para dar uma explicação do que são os talentos, que muita gente pensa que são moedas, não. Na época, Jesus falava para o tempo e para a época que aconteceu. E essa parábola do talento, porém, está em Mateus, as parábolas das 10 virgens dos talentos, está em Mateus no capítulo 25, que é o sermão profético, é o sermão que Jesus fazia as profecias. Ele já dizia assim: e cada um recebe de acordo com o seu dínamo, o seu dinamismo daquilo que ele vai fazer. Aquele que recebeu 5 talentos, ele tinha um dinamismo maior, e ele multiplicou isso. O que tinha 2 talentos, um pouquinho menor, mas também multiplicou, porque às vezes não ficaram parados. O que nós temos que ter hoje também é o dinamismo de fazer as coisas, de trabalhar para o bem das pessoas. Continuando aqui, dizendo que o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico, mas sim
vai te reconhecer pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos teus próprios pés. Foi aquilo que nós falamos agora. Não enterrando os nossos talentos. O que nós recebemos, as oportunidades de a terra reingressarmos, por exemplo, como acabaste de ver pela lei da reencarnação, requer do espírito reencarnado uma grande dose de força de vontade, de persistência e de fé. Boa vontade, persistência e fé. Estamos vivendo o mundo da pandemia, ainda estamos na pandemia. Estamos tentando entender a pandemia. E quando eu disse que as parábolas dos talentos era mostrando a transição planetária, eu disse muito claro isso. Porque por que a gente não consegue resolver? Porque nós estamos aqui preparando o caminho, preparando a estrada para aqueles que virão após nós. E todas as religiões dizem isso. Os judeus dizem isso. Todo mundo diz isso. Tem o paraíso chegando. Olha lá o reino do céu chegando. Ele não chegou ainda, não. Mas a transição planetária está preparada para chegar aqui. Onde irão reencarnar Francisco de Assis, por exemplo. Madre Teresa de Calcutá. E tantos outros que terão agora a sua bondade. E o mundo será bom, o mundo será bondoso. Aí está a grande diferença. Mas nós temos os nossos dons para preparar esse caminho. Essa é a nossa obrigação. O próprio Jesus disse, numa passagem, nós temos aqui daqui a pouco, disse assim, chamaram ele, o mancebo chama, ó Senhor, que és tão bom. E Jesus diz assim, bom não sou, bom é Deus que está nos céus. Jesus disse isso. Por que ele quis dizer? Dando um grande exemplo a nós. O bom é o Pai que está nos céus. Eu falava há poucos dias com uma senhora, e tem tantas mães assim sofredoras, que perdeu, entre aspas, o seu filho, mas perdeu de uma forma abrupta, um jovenzinho, 16 anos, de um suicídio. E o desespero que ela se encontrava, esta mãe. E assim tem tantas mães, falando de uma agora aqui. Porque ela não entendia o que aconteceu com ele, por que isso? Não entendia o porquê disso. Fazendo curso, frequentando uma igreja, tal. Mas será que não tinha, desde o início, quando criança, algo assim maior para pensar um pouquinho? Esta criaturinha, os pais a levando a algum lugar maior, por exemplo? Ou só aquele momento em que estava deprimida essa criaturinha foi levada na igreja? Será? Fica a pergunta. E esta mãe desesperada não acreditava mais em nada. Não acreditava mais em Deus, em Jesus, em ninguém mais. Ninguém mais. Por isso que nós dissemos aqui, não perca a fé. Não perca a fé e a esperança, porque dias melhores estão aí para chegar. E aquele ser que antecedeu através do suicídio, embora através do suicídio, não será abandonado por Deus, nosso Pai. Não será abandonado. Porque Deus é amantíssimo, Deus é bom e Ele é justo. Ninguém será abandonado. Vai passar mais um tempo sofrendo? Claro que sim, porque é a lei. Ele infringiu a própria lei, ele feriu o seu próprio ser que ele pediu para não ferir, quando ele pediu para reencarnar. Mas se eu não pedi para reencarnar, estou aqui nessa família que eu nem quero. Pediu sim para reencarnar, nesta família sim. Todos nós pedimos esta família para reencarnar aqui na Terra, todos nós. E se nascemos no barro, foi porque nós pedimos para nascer no barro. Mas não para sair de lá todo embarrado, mas sair como o lírio, como o copo de leite. Sair de lá limpo. E tem possibilidade
Todos nós temos possibilidade. Servir ao Pai é estar sintonizado com seus objetivos, como também estar à disposição para as suas orientações, quer dizer, ouvi-lo. Temos que ouvir o Pai. Como ouvir o Pai? Ouvindo a sua voz em nós. Como Ele fala para nós? Através de tantas coisas. De tantas coisas, gente. Ele fala através de outra pessoa que conversa conosco. É simples assim. Através do silêncio, quando eu não escuto mais nada fora. Eu escuto só a voz do meu silêncio. E aí Deus fala comigo. Porque Ele está dentro de mim, eu estou dentro dEle. Ele convive comigo. Deus quer que seus filhos sintam-se felizes. Por isso não podemos enterrar o nosso talento através do egoísmo e não se multiplicá-lo. Se pudesse de forma geométrica era melhor ainda. Mas de forma aritmética também pode, né? Vamos multiplicar de forma aritmética, mas multiplicar. Sim. Não é somar, multiplicar. Demonstrar possuir tolerância, sobretudo perdoar para ser perdoado. Poderemos então, se não fizermos assim, voltar ao ponto de partida, tantas vezes se fizer necessário. Aquele que partiu antes do tempo, que não cumpriu com a sua missão, com a sua fase nesta encarnação, voltará um dia, daqui um tempo, para cumpri-la. Voltará. Talvez ela não seja no planeta Terra, talvez, mas num planeta igual ao da Terra hoje. Porque a Terra está passando por uma transformação, isso é certo. Mas num planeta igual ao planeta Terra hoje, de provas e expiações, voltará. Porque Deus vai dar nova chance para essa pessoa. Nova chance. E aqui está a parábola de Jesus sobre o mancebo que eu falava antes aqui. Só o pessoal dá uma lidinha rápida, nós estamos passando rápido, nosso tempo nos chama a atenção. E a gente está passando, então está chamado Jesus de bom. Ele diz, quem diz que eu sou bom? Bom é Deus que está no céu. Jesus disse isso. Isso não quer dizer que eu tenha que agora baixar minha cabeça. Mas se Jesus disse que não era bom, o que eu sou? O que eu sou? Jesus quis dar exatamente esse exemplo para nós, de humildade que todos nós deveremos ter. De humildade. E aí um dia alguém disse assim para outra pessoa, como é que, uma coisa que me estranha muito, por que Chico Xavier fez tanto com tão pouco? Por exemplo, é o exemplo de Chico Xavier. Fez muito mais de 400 livros. O peso desses livros, principalmente os primeiros, a primeira centena e meia de livros, o peso de milhares de toneladas de quilo pelo peso do conteúdo da obra de Chico Xavier. E ele passou. O que Chico passou na sua vida? Ele trabalhava como funcionário público, ganhando um salário mínimo 8 horas por dia. 8 horas por dia. Ele atendia 2, 3 mil pessoas por dia. Ele psicografava 8 horas por dia. E ele tinha irmãs para cuidar. E quando o irmão dele, que ajudava ele, chamado André Luiz, desencarna, deixa para ele um filho doente, mentalmente doente. Problema mental. E a mãe, quando desencarna o André Luiz, seu irmão, foi parar no hospital psiquiátrico. Quem cuidou desse filho, André Luiz? Chico Xavier. Ele cuidou. Ele nunca disse não para ninguém, em nenhum momento ele disse não. Ele fez, então, os seus talentos de forma geométrica. Esse é um homem que é um exemplo para nós, hoje, seguir aqui na Terra.
que daria um homem em troca da sua alma? Por que o homem terreno investe tanto em sua felicidade no mundo e se consagra tão pouco aos bens imperecíveis da alma? Por que se troca por valores tão insignificantes com reais prejuízos à sua paz? Quão difícil é para a alma apartar-se do corpo perecível que as envolve? Justamente por esse apego excessivo às coisas da matéria. Os que se interessam pelo ouro orbitarão em torno dele. Os que se concentram em determinado vício não terão outros anseios que não sejam o de satisfazer esse vício. Olha o trabalho, olha a oração. Meditemos com seriedade na questão que o Senhor nos propôs. Se o homem do mundo é rico pela medida do que retém, de acordo com a contabilidade divina, o homem, seja na terra ou no além, é afortunado na proporção exata do que doa, do que dá. A sua fortuna está na sua doação, no seu amor. Acho que o horário nos chama a atenção, né? E digo essa última frase aqui, que eu copiei ela, aliás, eu pensei ela, eu vou deixar uma frase final, não dá mais tempo para nós continuar por aqui. E deixo esse recado aqui para todos nós lermos, e digo essa seguinte frase: será que só o dever nosso basta? Será que basta só o nosso dever? O amor começa quando o dever termina. Mas olha que espetáculo, gente. O amor começa quando o dever termina. Vamos então para a nossa prece final. Em nome de Jesus, que o pessoal que tiver as suas dores, possam colocar a mão sobre o local. Faça isso. Se for dor física, dor de cabeça, dor na garganta, qualquer lugar. Se a dor for espiritual, por exemplo, a depressão, coloque a mão sobre o coração. E vamos sentir a presença do Mestre entre nós. Ele está entre nós. Deus o mandou para nós. Ele comanda o planeta Terra. Tem a sua orientação. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo nos chamando. Venha, meu filho. Eu te espero. Eu te quero no meu caminho. O caminho da virtude. O caminho do amor, o caminho da paz. Deus te abençoe, meu filho. Quanto Deus te abençoe, curam. Deus te pague, meu filho. Quantos Deus te pague, curam. Energias são lançadas neste momento, curadoras dos cânceres, dos males e da depressão. Quantos que estão nos hospitais agora levantarão novamente e prosseguirão na jornada evolutiva rumo ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta dádiva conseguida a todos nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.